Fala pessoal, vamos lá dar continuidade ao nosso terceiro bloco, aí vai fazendo a conta, viu? Terceiro bloco do nosso primeiro compromisso. Nesse bloco a gente vai apresentar a vocês um assunto importantíssimo de direitos humanos, cai muito em provas de concurso público, que é justamente a doutrina que se refere a essa evolução histórica dos direitos humanos, tá certo? Obviamente que eu vou ser bastante exaustivo nesse ponto, né? Eu queria que vocês tomassem conhecimento de toda essa parte da evolução histórica. Eu vou até pontuar historicamente algumas situações aqui nessa aula, para que vocês tenham esse conteúdo completo. E peço especial atenção àquela doutrina que nós vamos falar sobre primeira, segunda, terceira, uma quarta e até uma quinta geração ou dimensão dos direitos humanos. Tá bom, gente? Então, vamos lá, que essa parte vai ser uma parte muito mais histórica, mas eu preciso pontuar com vocês, inclusive separando por eras, tá certo? Pré-história, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea, alguns, digamos assim, direitos humanos que foram sendo paulatinamente reconhecidos, tá bom? Então, sem muita perda de tempo, deixa eu diminuir aqui meu vídeo para continuar falando com vocês aqui dentro justamente do slide, tá bom? Então, gente, vamos lá para essa nossa construção da evolução histórica dos direitos humanos. Eu vou iniciar, logicamente, com aquilo que se convencionou chamar em período axial, tá certo? Ou a pré-história dos direitos humanos. Nós tivemos aqui basicamente 3 eventos, né, que são às vezes cobrados em concurso público, são poucos cobrados, tá? Porque esse período é pouco cobrado em concurso público. Porque eles preferem cobrar a partir da Idade Moderna, tá bom? E eu vou explicar o porquê. Mas vamos lá. Gente, nós temos 3 experiências que trouxeram direitos humanos. O reino davídico, tá certo? O reinado de Davi para os hebreus. A democracia, o surgimento da democracia na Grécia. E a ideia republicana, né, de controle por sistemas recíprocos em Roma. Então, a experiência hebreia, a Grécia e Roma tiveram, sim, uma fundamental importância por concederem uma limitação ao poder do Estado. Ou seja, em Davi, o próprio Davi se dizia limitado pela teocracia, né, pelo próprio Deus. Na Grécia, a democracia, o governo do povo. E em Roma, o grande controle feito na época republicana. Então, havia uma limitação do poder do Estado. E é por isso que muitos dizem que esse é o, digamos assim, o período axial, a pré-história dos direitos humanos. No entanto, gente, a nossa experiência mesmo em direitos humanos, né, começa a ganhar alguns contornos. Logicamente, na Idade Média, a gente sabe que nós tivemos uma tônica peculiar de poder, né, de um lado, uma forte e poderosa abrangência em relação aos reis, né, absolutistas, e de outro lado, a figura do Papa. No entanto, na Inglaterra, mesmo na Idade Média, existiu um documento histórico, que é a própria Constituição inglesa, que a gente chama de Constituição de João Sem Terra, tá certo? É a Magna Carta inglesa, de 1215, que trouxe à luz alguns direitos humanos, aos quais até hoje nós temos. Teve a instituição do Tribunal do Júri, propriedade privada, o direito de locomoção, já foi abordado lá desde 1215. O devido processo legal. Então vejam que uma das principais cartas ou instrumentos jurídicos já na Idade Média sobre direitos humanos
surgiu na Inglaterra. Por meio de quê? Da própria Constituição inglesa, chamada da Constituição de João sem Terra, Magna Carta de João sem Terra, certo? E isso refletiu no próprio Estado inglês. No futuro, depois a gente vai ver a próxima era, né, a Idade Moderna, fez com que a própria Inglaterra criasse outros instrumentos que revelassem ou que revelam os próprios alguns direitos humanos. Então vejam, em 1628, a Inglaterra criou o Petition of Rights. 1679, o Habeas Corpus Act. E em 1689, o chamado Bill of Rights. E eu vou aqui, para vocês, claro, obviamente, traçar algumas características desses instrumentos que foram trazidos aí na Idade Moderna pela própria Inglaterra. Então vejam, a Petition of Rights na Inglaterra, ela concedia direitos aos cidadãos, ao mesmo tempo em que impunha restrições à ação do próprio soberano, do rei. Então vejam que isso é uma limitação da atuação do poder do Estado. Já o Habeas Corpus Act, está aí na sua tela, de 1679, ele trouxe aí uma ação constitucional que visava justamente proteger a liberdade de locomoção, criada, como nós vimos, em 1215, na Magna Carta de João sem Terra. E o Bill of Rights consagrava alguns direitos humanos, o direito à vida, a liberdade de locomoção, voltou a trazer, outros direitos de liberdade, a propriedade privada, até mesmo o poder parlamentar. Então esses instrumentos eles foram cruciais para essa época, né? Dentro dessa Idade Moderna também, em 1776, nós tivemos a chamada Declaração de Virgínia, né? Que trouxe aí fundamentos democráticos, obviamente, lá nos Estados Unidos, né? Então é muito importante a gente entender que isso foi, digamos, um combustível, né? Para a abertura aí da Revolução Francesa, que veio com esse ideal também de liberdade, de igualdade, que também estava na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. No entanto, gente, é justamente a partir das experiências constitucionais dos Estados Unidos da América, né, em 1787, e da França em 1791, que os estados eles passam de fato a sair, a deixar o absolutismo monárquico e estabelecer o liberalismo econômico. Então, é justamente com o surgimento das constituições escritas do século XVIII que a gente começa a perceber uma certa tendência na consagração de direitos humanos. Por essa razão, é que a doutrina convencionou a traçar as gerações ou dimensões de direitos humanos a partir daí, a partir desse momento, porque é a partir daí que nós temos uma tendência em todo o mundo. Antes não, antes foram situações pontuais, né? Situações na Inglaterra, por exemplo, que perdurou vários anos, mas não era uma tendência mundial. É a partir justamente das constituições escritas dos Estados Unidos da América, nos Estados Unidos 1787 e na França 1791, é justamente a partir dessas constituições escritas que nós temos aí o início de uma geração de direitos humanos, ou dimensão, né? E aí um cuidado que eu queria alertar. Na sua prova pode vir tanto com o nome geração quanto com o nome dimensão. E por que existe essa grande diferença entre geração e dimensão? Porque, inicialmente, quem cunhou a expressão geração foi Karel Vazak.
Karel Vasa, que ele falou em 3 gerações, primeira, segunda e terceira geração. No entanto, hoje a doutrina mais moderna não prefere mais chamar de geração, prefere chamar em dimensão, porque geração dá aquela ideia de substituição. Uma geração, a geração seguinte substitui a anterior, o que não ocorre com os direitos humanos. Quando falamos em direitos humanos, na verdade, o reconhecimento de novos direitos humanos não exclui os anteriores, tá certo? Então, muitos hoje preferem falar em dimensão. Você tem a primeira dimensão, quando surgiu a segunda dimensão, os direitos de segunda não excluíram os de primeira e assim sucessivamente, tá bom? Então, é justamente com esse reconhecimento formal em constituições escritas de direitos humanos que nós tivemos o início da chamada internacionalização dos direitos humanos, o que culminou aí com a criação de alguns organismos protetivos no âmbito internacional. E é justamente na idade contemporânea que nós conseguimos aí observar, né, essas situações, tá certo, gente? Então, obviamente, é muito importante a gente adotar e apontar, claro, para vocês, né, que essas constituições escritas dos Estados Unidos e da França são molas propulsoras aí para o reconhecimento formal dos direitos humanos, tá certo? E aí vem essa teoria, né, de gerações ou dimensões que a gente vai explicar, claro, uma a uma. É muito importante a gente ter essa noção, esse conhecimento de geração ou dimensão, tá bom, gente? Claro que é na idade contemporânea, né, que os direitos humanos eles passam por um reconhecimento formal. Existe uma modificação também no que se refere ao termo democracia, né? A democracia e a cidadania passam por uma nova roupagem. Então é muito importante a gente ter esse vetor, né? Vamos para a primeira geração ou dimensão, né? Primeira geração ou dimensão dos direitos humanos. Foram, obviamente, os primeiros direitos a serem solenemente reconhecidos. Vem aí a partir do século XVIII, né? Com as constituições liberais dos Estados Unidos e da França. Lógico que o pensamento naquela época era um pensamento liberal burguês, né? Era o pensamento da época, eram revoluções liberais. Essas revoluções liberais, elas trouxeram claramente direitos de liberdade. Então, há uma clara transição entre o Estado absolutista para um Estado liberal, um Estado de direito. E aí se consagrou, nesse primeiro momento, os chamados direitos civis, como exemplo, direito à vida, direito à propriedade, direito à segurança e também direitos políticos. Os direitos políticos, como o direito de votar, de ser votado, foram direitos consagrados nesse primeiro momento, né, de reconhecimento dos direitos humanos. Então, nesse período, claro, há uma evidente limitação ao poder do Estado, no entanto, esses direitos são eminentemente direitos individuais. Por isso, representam uma abstenção do Estado. Então, o Estado não poderia intervir nesses direitos. E alguns colocam como característica desse primeiro momento esses direitos possuírem uma característica negativa, né? Exigiam do Estado um não fazer. A partir do momento em que eu reconheço um direito de liberdade, eu digo, ei, Estado, você não pode intervir. Ou seja, a característica desse direito é de não fazer. Tá certo, gente? Muito importante isso aí. Vejam, eu até boto aqui um resumo, deixa eu passar aqui o resumo para vocês, para a gente, é bom estudar com esse resumozinho aqui, por quê? Porque a gente vai linkando, né, cada evento. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, só para a gente não deixar de mostrar o quadro por completo. Então, vejam, na primeira geração ou dimensão, tá aqui, primeira geração ou dimensão, né? Quais foram os direitos reconhecidos? Os direitos civis e os direitos políticos. Volto a dizer,
Muito importante a gente compreender. Quais direitos civis foram contemplados nesse momento, Johannes? Vida, propriedade, liberdade de locomoção, a própria igualdade, mas uma igualdade no sentido formal, ou seja, de que todos são iguais perante a lei, e também os direitos políticos, de votar e de ser votado. Todos esses contemplam aí o que nós chamamos de direitos de liberdade, ok? Já a segunda geração ou dimensão, ela ocorre por uma razão específica. Lógico, tem que ter uma justificativa histórica para se ter uma nova geração, tá certo? Lógico que com o passar dos anos, né, depois do século XVIII, começou-se a ver a necessidade de se diminuir as desigualdades mundiais, em especial as que decorreram depois da Primeira Grande Guerra Mundial. O pós-Primeira Guerra, o mundo ele enfrentou sérias desigualdades do ponto de vista econômico e financeiro. Então, houve, logicamente, um período ali, depois da Primeira Guerra, de uma consagração de direitos no sentido de se dar mais igualdade, não só do ponto de vista formal, mas sim do ponto de vista material. Quando eu falo da igualdade no sentido formal, eu estou dizendo o seguinte: todos são iguais perante a lei. Mas, obviamente, respondam comigo: todos são iguais perante a lei? Sim. Mas todos são iguais mesmo? Aí você vai poder dizer: opa, não, pode ser que tenha algumas diferenças. Então, pode ser que haja tratamentos diferentes para determinadas classes de pessoas. Isso. Aí é onde surge a chamada igualdade no sentido material. E aí, essa visão da igualdade não é uma visão nem recente, é antiga. O próprio Aristóteles falava sobre isso, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Então, esse sentimento da necessidade de se prestigiar determinadas pessoas que estão em situação de desigualdade surge a partir daí. Vem aí os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos culturais. Um exemplo, direito à saúde, direito à assistência social, direito ao trabalho, direito à educação, à moradia, à alimentação. Começa a surgir a partir daí. Por essa razão, nós temos aí uma nova geração ou dimensão de direitos humanos, tá certo? Então, surgem aí os chamados direitos coletivos. Olha que no primeiro momento os direitos eram individuais, né? Primeira geração ou dimensão direitos individuais, agora não. Agora nós temos os chamados direitos coletivos, que exigem do Estado uma ação prestativa. O caráter desses direitos é um caráter positivo. E aí nós saímos do Estado antes dito liberal, passamos aí para um Estado chamado Estado social. Nos Estados Unidos era muito comum a expressão, como ainda o é, a expressão do welfare state, o chamado bem-estar social, o estado do bem-estar social. Olha só, então é muito importante a gente compreender isso. Um dos marcos, ou instrumentos que revelam aí esse momento é justamente a Constituição do México, a Constituição Mexicana de 1917. Então, a Constituição do México foi a primeira Constituição, o primeiro texto constitucional do mundo a proclamar direitos sociais. Olha que nós falamos que na primeira geração ou dimensão, as duas constituições, a dos Estados Unidos e a da França. Já na segunda geração ou dimensão, o primeiro instrumento foi a Constituição mexicana, tá bom? Logicamente, os Estados Unidos só tem uma Constituição até hoje, só tem uma Constituição. Então, permanece a mesma. Existem, logicamente, algumas emendas, alguns acréscimos feitos ao longo do tempo, mas Constituição só uma só, tá ok? Nesse período também, além da mexicana, um pouquinho de tempo depois, 2 anos após,
nós tivemos a Constituição de Weimar, tá certo? Que é a Constituição alemã de 1919, tá certo? Que também trouxe direitos sociais. Aqui no Brasil, nós tivemos as duas primeiras constituições, a de 1824 e a de 1891, da primeira geração ainda. Mas na segunda geração, que é essa geração ou dimensão, que é uma geração de direitos coletivos, direitos sociais, culturais ou econômicos, nós tivemos a Constituição de 1934, né? A Constituição de 1934 é uma Constituição que está dentro desse período de segunda geração ou dimensão. Portanto, na segunda geração ou dimensão, só para recapitular, direitos sociais, econômicos ou culturais ligados ao fator igualdade. E igualdade no sentido que, gente? Material, ok? Material. Vamos para a terceira geração ou dimensão. Vejam, logicamente que também, assim como ocorreram situações específicas para que houvesse um reconhecimento de outros direitos humanos, tá? Para a terceira geração também, né? E isso também foi decorrente de uma outra guerra, no caso, a Segunda Grande Guerra Mundial. E após essa triste página da nossa história, né, onde nós tivemos uma clara segregação racial, uma clara segregação político-ideológica, né, que culminou com o Holocausto, esse triste episódio fez com que a humanidade, os países, né, os líderes mundiais, começassem a pensar na dignidade da pessoa humana, independentemente de qualquer situação, independentemente de cor, de classe, de credo, independentemente de nacionalidade. E aí os países vencedores da Segunda Guerra Mundial começaram a se preocupar com mecanismos para evitar outros acontecimentos desse tipo. Daí surge a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Isso. A ONU, ela veio com o intuito de consolidar os conceitos de paz internacional e de igualdade entre todos os povos, tá certo? Então, obviamente, a ONU, ela criada em 1945, ela tem uma estrutura organizacional com caráter mundial. E ela adotou ou proclamou por meio de uma resolução, e a gente vai estudar isso ainda numa aula específica, né? Aliás, em uma aula específica não. A gente vai precisar estudar em 2 aulas esse tema. Ela proclamou, através da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também chamado DUDH, né? Ou chamada de DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, nesse momento histórico de consolidação da dignidade da pessoa humana, né, de solidariedade, de fraternidade, nós temos aí o reconhecimento de novos direitos, chamados direitos difusos. Primeiro direitos individuais, depois direitos coletivos e agora direitos difusos ou transindividuais, como por exemplo, meio ambiente equilibrado, proteção jurídica do consumidor, são exemplos desses direitos, tá certo? E o marco, claro, jurídico que nós temos nessa fase, nesse momento de reconhecimento de direitos humanos, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui no Brasil, nossa Constituição atual, né? Nossa Constituição atual, ela proclama a dignidade da pessoa humana como fundamento, como nós vimos aí no início desse nosso compromisso. Tá bom, gente? Para finalizar esse resumo aí, nós temos a quarta e a quinta geração. Não existe consenso, claro, numa quarta e numa quinta. A doutrina inicial de Karel Vasa, que contemplou até a terceira geração ou dimensão, né? Karel nem falava em dimensão, falava só em geração. Mas hoje a doutrina mais moderna vem trazendo uma quarta geração ou dimensão e até uma quinta, tá certo? E aí, logicamente, é muito importante você anotar a existência dessas outras gerações ou dimensões para poder não ser surpreendido na sua prova. E aí nós temos, por exemplo, na quarta geração ou dimensão, 2 entendimentos diferentes. Um entendimento trazido por Norberto Bobbio,
no sentido de que os direitos humanos relacionados às pesquisas biológicas e à manipulação genética, eles estariam nessa fase. Para um constitucionalista nosso, chamado Paulo Bonavides, essa fase aqui, ela traz, na verdade, a tutela da democracia, o direito à informação e o pluralismo político, tá certo? E, por fim, como está aí, logicamente, no seu material, nós temos aí a quinta e última geração ou dimensão, que é o direito à paz. Portanto, nós temos primeira geração ou dimensão, direitos civis e políticos ligados ao fator liberdade. Segunda geração ou dimensão, direitos sociais, econômicos e culturais ligados ao fator igualdade no sentido material. Terceira geração ou dimensão, direitos de solidariedade ligados ao fator fraternidade. E aí, para decorar, fica facinho. Ei, vou dar uma dica, baixa o som, porque o concorrente aí do teu lado, que está estudando para concurso, teu vizinho, não pode escutar. Preste atenção nisso aí que eu vou te falar. Qual é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Pronto, tu já decorasse aí primeira, segunda e terceira geração dos direitos humanos. Falei baixinho para ninguém ouvir, beleza? Vamos embora continuar. Quarta geração ou dimensão. Para Bobbio, pesquisas biológicas, manipulação genética. Para Paulo Bonavides, tutela da democracia, direito à informação e pluralismo político. Por que eu boto assim dividido? Porque de fato são matérias divididas, no entanto, pode vir na sua prova qualquer um desses aqui, ok? Lógico que na sua prova ele não vai falar sobre Norberto Bobbio, nem vai falar sobre Paulo Bonavides. Pode dizer que, por exemplo, as pesquisas biológicas são direitos que estão afetos à quarta geração ou dimensão. Certíssimo, é isso aí. É isso mesmo. E na quinta geração ou dimensão, nós temos o direito à paz. Ok? Então, esse quadro sinótico aqui é importantíssimo para você. Eu até digo que na prova de concurso público, atualmente, eles exploram demais, mas exploram demais mesmo esse tema. Exploram muito esse tema. Então é um tema frequente. Tem perguntas renitentes das bancas referente à evolução histórica. E nesse contexto desse nosso bloco, o que mais se pergunta é a partir dessa fase da Idade Contemporânea, ou seja, depois das constituições escritas dos Estados Unidos e da França, onde nós temos aí a primeira geração ou dimensão dos direitos humanos. No primeiro momento, o direito humano com o fator liberdade, né? Esse direito humano aí que traz aí os direitos de liberdade, se contrapondo ao absolutismo monárquico, tentando tirar esse absolutismo monárquico, né? E aí se institui o Estado de Direito, o Estado liberal de direito, né? Num segundo momento, os direitos sociais, culturais e econômicos para tentar proteger as classes menos favorecidas. Depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos várias situações de calamidades econômicas. Um exemplo clássico, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Em 1928 ou 29, não estou bem lembrado, acho que é 29, mas enfim, não esqueci aqui o ano, mas teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o pós-guerra foi traumático para o mundo, e aí começa-se a pensar em direitos que visava proteger as pessoas menos favorecidas, tá bom? Depois da Segunda Guerra Mundial, em razão da problemática que ocorreu pelo Holocausto, né, se pensa em se proteger mais a dignidade da pessoa humana, e aí vem os direitos de terceira geração ou dimensão. Tá bom, gente? Então, quarta geração ou dimensão e quinta geração ou dimensão, aliás, eu até comentei muito pouco sobre a quinta geração ou dimensão, mas a quinta geração ou dimensão, que é o direito à paz, né? Dizem que é a última geração ou dimensão por uma razão específica. Se nós tivermos uma outra guerra mundial, né, talvez não exista mais humanidade. Então, de suma importância a gente entender que hoje, no contexto mesmo mundial, nós estamos brigando para reconhecer direitos que tragam a paz à humanidade. Tá bom? Então, esse é o resumo sobre a evolução histórica.
tudo que a gente falou aqui, com certeza, nada vai ser além na prova do que a gente abordou aqui em sala de aula. Tá bom, gente? Então, daqui a um pouquinho, nós iremos, obviamente, dar continuidade, né? Eu vou programar aqui o nosso segundo compromisso. Aqui a gente fez nosso primeiro compromisso, né? Com 3 blocos. E aí, nosso segundo compromisso, a gente vai dar continuidade a essa parte não mais histórica, mas conceitual dos direitos humanos. Tem muito assunto ainda a abordar, né? Nós temos, logicamente, a eficácia horizontal, vertical e diagonal dos direitos humanos. Nós temos que falar sobre o processo de incorporação dos tratados no Brasil. É muito importante a gente também abordar, e aí isso cai muito em prova de concurso público, a questão do duplo estatuto. Tudo isso vai ser objeto do nosso segundo compromisso. Tá bom, gente? Então, a todos e a cada um muito obrigado. Espero que vocês gostem aí da didática, a forma como vai estar sendo abordado o tema direitos humanos, que para alguns pode ser até novidade estudar direitos humanos, né? Mas espero que vocês gostem aí da didática. Depois me deem um feedback. Vão lá no Instagram, né? Me sigam pelo Instagram e mandam uma mensagenzinha ou agradecendo ou dizendo que não entendeu algum ponto específico e eu vou responder na medida do possível. Então aí, fica aí o meu agradecimento e até a próxima aula. Tchau, gente!